O vídeo de hoje será um pouco diferente do habitual. Hoje não vamos falar de um experimento em específico, porém o assunto de hoje está totalmente ligado à pesquisa científica e com a história da anatomia. Vamos falar sobre o período da história onde surgiu uma das profissões mais perversas, os ladrões de corpos ou ressurreicionistas. Durante os séculos 17 e 19, o ramo da anatomia como área de pesquisa cresceu de forma estrondosa e por bom motivo. As dissecações já eram aceitas e os profissionais da área da saúde passaram a aceitar o método como indispensável para os estudos anatômicos. Porém, no século XIX, a demanda para corpos por anatomistas e faculdades de medicina era tão grande que o Estado não era capaz de suprir legalmente. Os corpos só podiam ser obtidos dos presos executados, o que não era problema no século XVII, onde a execução era uma sentença comum, mesmo para crimes mais triviais. A sociedade começava a evoluir, e com ela o sistema penitenciário também. Estimava-se que a proporção de execuções eram de 155 ao ano, e a demanda dos anatomistas e faculdades de medicina chegava a 500 corpos por ano. Com tanta demanda e pouca oferta, nasceu uma profissão informal, os ladrões de corpos, que também eram chamados de ressurreicionistas na época. Os ladrões de corpos, como o nome já diz, exumavam os corpos e os vendiam por dinheiro para as universidades e para os anatomistas. E apesar do ato ser ilegal, os profissionais da área da saúde jamais iriam denunciar, já que precisavam dos corpos para os estudos. A ganância dos homens falou mais alto. Visto como um negócio altamente lucrativo, alguns indivíduos passaram a ativamente cometer assassinatos e vender os corpos, alegando que teriam desenterrado os mesmos. O caso mais famoso desse tipo de crime foi o caso de Burke e Hare, em 1828. Como esse canal é mais voltado aos acontecimentos históricos e desfechos científicos, eu não vou me aprofundar nas questões de criminologia desses dois indivíduos, como modus operandi. Seus crimes foram cometidos em Edimburgo, na Escócia, e ao todo, eles foram responsáveis pela morte de 16 pessoas. Os corpos eram vendidos ao anatomista Robert Knox, que era conceituado localmente e defendia a teoria da anatomia transcendental, que era uma teoria que buscava identificar padrões anatômicos comuns a todos os organismos da natureza. Vale ressaltar que isso foi antes das revoluções das espécies de Darwin. Knox era médico e com certeza conseguia identificar que os cadáveres surpreendentemente frescos não tinham vindo de uma sepultura, mas que muito provavelmente haviam sido assassinados. Mas para ele, só o que importava era a sua pesquisa. Os assassinos eventualmente foram capturados. Sem provas suficientes para sua execução, foi oferecida uma proposta a William Hare, que aceitou ser poupado da sentença em troca de fornecer informações chaves do caso, e admitiu os 16 assassinatos. William Burke foi sentenciado à morte e executado em 28 de janeiro de 1829, na frente de uma plateia de mais de 20 mil pessoas. Uma curiosidade da época é que muitas pessoas acreditavam que o sangue de um criminoso executado poderia curar doenças, como epilepsia. E o governo de alguns países mudou o horário das execuções para o período da manhã, visando diminuir a quantidade de pessoas presentes no local. Ironicamente, o corpo de Burke foi publicamente dissecado e seu esqueleto foi preservado. Ainda nos dias de hoje é possível ver seu esqueleto, que está exposto no Museu Anatômico da Escola de Medicina de Edimburgo, como ordenado pelo Lorde da Justiça da Escócia na época. Já Knox não foi preso, pois de acordo com Burke, ele não os incentivou a praticar os crimes. Mesmo sabendo do que se passava, não foi possível comprovar. No entanto, sua carreira foi arruinada, então ele se mudou para a Inglaterra, onde posteriormente publicou diversos artigos em prol do racismo científico, o que danificou ainda mais seu legado no ramo da anatomia. Apesar de tudo isso, nem tudo foi ruim. Devido aos assassinatos mencionados e a outros casos ao redor do mundo, foi criado o Ato de Anatomia de 1832, no Reino Unido, que permitiu que corpos não reclamados de cidadãos pobres, de asilos e de hospitais de caridade fossem utilizados para pesquisa. Hoje, as faculdades recebem cadáveres provenientes da doação voluntária por indivíduos em vida ou pela família, ou ainda corpos não reclamados, após o período legal de 30 dias no caso do Brasil. Eu sou formado na área da saúde e todos os corpos da universidade em que estudei foram provenientes de corpos não reclamados. E caso você esteja cursando ou pretende cursar uma faculdade da área da saúde, o meu conselho é: sempre trate as peças anatômicas com seu devido respeito e aproveite muito o tempo dentro do laboratório de anatomia, porque nenhum livro vai conseguir fazer você compreender a anatomia como a experiência na prática. A Era dos Ladrões de Corpos foi um capítulo macabro, mas crucial. Ela nos força a perguntar: qual é o verdadeiro preço do conhecimento?
Foi preciso o terror nas ruas e a profanação dos cemitérios para que a lei finalmente reconhecesse a dignidade dos mortos e a necessidade de fontes éticas para a pesquisa anatômica. A medicina progrediu, mas o preço pago pela sociedade nos lembra que a ciência, sem a ética, pode rapidamente se tornar um pesadelo. Que a história dos ladrões de corpos seja um eterno alerta sobre os limites morais da ambição.